Olá, vamos orar para iniciar mais um estudo. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pela Tua palavra, por estarmos aqui podendo estudar um pouco mais e aprendendo um pouco mais do que o Senhor deixou revelado. Eu peço agora humildemente o Teu Espírito a ser o nosso professor, a nos ensinar e a falar o que precisamos ouvir e a nós estejamos humildes para ouvir e aceitar as repreensões e as correções e os ensinamentos da Tua palavra. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar um pouco mais sobre a direção do Espírito Santo. Então nós paramos aqui em Provérbios capítulo 5, o verso 8. Deus nos dá um conselho: longe dela seja o teu caminho e não te chegues à porta da sua casa. Vejamos que interessante isso aqui. Nós estávamos vendo, devemos estar longe dela. Mulher, igreja, nós já vimos no Efésios 5, verso 23, verso 32, esse mistério do símbolo da mulher sendo a igreja, o símbolo da igreja. O casamento com Cristo é algo misterioso, mas é para nos dar instrução. Provérbios, então, aqui nos diz para que seja longe dela o teu caminho. Então, o que nós fazemos, as nossas ações que são baseadas nas nossas escolhas, nossas decisões, nossos pensamentos, as nossas crenças. Então, como nós vivemos está baseado nas nossas crenças, nossos valores. As crenças e valores que Deus nos coloca na Bíblia estão à disposição a todas as pessoas para que estudem por si mesmas, todas que quiserem. Né? As que não querem estudar por si, mas querem acreditar no que outros dizem, que deixar que outros pensem por si, isto é muito perigoso. Então, quando muitas igrejas começam a ensinar falsas doutrinas a respeito de como é a vinda de Jesus, e quando colocado à prova pela palavra de Deus é visto que é falso, e elas, infelizmente, as pessoas que compõem esses grupos religiosos não deixam de lado a mentira e preferem a mentira por estar de acordo com o que já acreditam ou com os seus gostos e não envolver a necessidade de arrependimento e mudança de vida hoje, aí que está o problema. Então, longe dela o caminho. Longe. Não pense, não, vou ficar aqui mais um tempo. Longe dela o seu caminho. É a recomendação de Deus em sua palavra. Nós vemos aqui em Provérbios, então, Saindo lá de Provérbios, nós vimos lá em Apocalipse exatamente como que vai acontecer a volta de Jesus. Quais as falsas doutrinas a respeito da volta de Jesus e como que isso se conecta conosco. Vamos ver aqui em 2 Tessalonicenses. Vamos para 1 Coríntios 15, os versos 16 a 18 primeiro, né? 1 Coríntios 15, 16 a 18. Nós lemos assim, 1 Coríntios 15, 16 a 18. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, nossa crença, a nossa fé pela palavra de Deus está fundada, alicerçada, firmada na crença, na verdade de que um dia os mortos vão ressuscitar no futuro. E quando Jesus voltar e os mortos ressuscitarem, aí então poderemos estar novamente vivos com Cristo. E em Cristo seremos vivificados, ressuscitados. O fato é que, se alguém acredita que as pessoas já estão com Cristo agora, não tem base bíblica, porque se Cristo ele não ressuscitou, os mortos estão, aqui diz, perdidos. Os salvos que morreram estão perdidos. Ou seja, não vão ressuscitar. Essa é a questão. Estão perdidos. A morte, para nós, não tem solução. Por isso que, para sempre, nós não temos parte, como diz lá em Eclesiastes 9, verso 5, verso 10. Verso 5 e 6, ali, Eclesiastes 9, 5 e 6.
para sempre estamos perdidos por nós. Não temos mais parte, mas a esperança está em Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Isso é algo muito interessante, porque Deus, quando lida com essas questões, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é algo muito interessante que nós vemos no livro de Romanos. Romanos capítulo 10. Vamos em Romanos capítulo 10. Perdão, capítulo 4. Romanos capítulo 4, o verso 17. Olha só. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Deus se referindo a Abraão ali, né? Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Vejam só. Abraão, ele creu no que Deus disse. Veja o verso 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, e não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. A fé que teve Abraão. Por quê? Abraão creu. E exatamente isso. O verso 20, ó, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Verso 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Se Deus prometeu nos vivificar, Ele vai fazer isso. O verso 17 diz claramente isso, ó. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Em Cristo, nós vivemos eternamente. Então, essa linguagem simbólica, Deus está dizendo as coisas que não são, não está vivendo. A pessoa que morreu não está vivendo. Como que nós sabemos isso? Veja só. Atos, capítulo 2. A Bíblia nos dá evidências disso. Essa é uma linguagem, uma forma de se expressar, porque Deus, que vê o fim desde o princípio, considera as coisas que não são como se já fossem, porque Ele sabe o que vai acontecer. Então, veja só, Atos, capítulo 2, o verso 29. Homens irmãos, aqui é Pedro dando um discurso, né, para os irmãos judeus. Ali, homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Veja só, foi sepultado, Davi. E veja só lá no verso 34. Porque Davi não subiu aos céus. Mas ele próprio diz, daí cita um texto que é exatamente uma comprovação de que Deus, no momento certo, ele vai fazer o que ele prometeu. Veja só o verso 30, o restante do verso 34 e o verso 35. Né? Mas ele próprio diz, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E agora o verso 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então vejam só que interessante isso. Jesus ressuscitou. Ele está reinando. Mas ele vai o quê? Ressuscitar Davi quando for para exatamente conquistar todos os domínios. Todos os domínios não estão conquistados. O texto está colocando isso, é para ele aguardar. Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E Davi, enquanto estava vivo, estava reinando, fazendo exatamente isso, fazendo o que Jesus mandava para ele. Depois que ele morreu, aqui está dizendo ele não subiu ao céu, mas ele está aguardando
que Jesus venha para trazer a vitória sobre todos os inimigos. Então esse texto deixa exatamente claro isso. A linguagem simbólica que a Bíblia é escrita necessita o quê? Estudo, comparação para entender o significado. Não é pegar assim, falou ali e já sai acreditando na primeira interpretação que vem na mente. E aí negligencia versos que estão falando sobre isso, com mais detalhes, porque não estão de acordo com essa primeira interpretação, com a primeira ideia que veio na mente. Cuidado com isso, porque Satanás está a postos, ou seja, está pronto, do lado de Satanás e seus anjos, né, os anjos maus, de cada pessoa que está estudando a Bíblia, não com o coração humilde e sincero para conhecer a verdade, mas com o desejo de achar a própria vontade, ou só por curiosidade, sem reverência. Aí, então, sem espírito de humildade e reverência, Satanás é que chega mais próximo, e aí começa a sugerir coisas, interpretações erradas, a pessoa vai e segue um caminho totalmente diferente, e a Bíblia acaba se tornando, ela acaba trazendo prejuízo. Por quê? Porque ela é uma espada afiada. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, mais afiada que uma espada de dois gumes. Se você pega alguém que não tem paciência e coloca uma espada na mão, a pessoa está meio desesperada, uma pessoa que é meio desregulada, uma pessoa bipolar e está em um momento de mania, assim, euforia, pega aquela espada e sai matando todo mundo. Cuidado. É exatamente isso que pode acontecer com alguém que não vá com humildade e reverência. Então, quando nós vamos à Bíblia, é deixar que ela explique. Se eu entendi algo, tá, e de repente eu vou comparando e eu vejo, opa, não é bem isso que eu entendi. Deixe de lado a própria interpretação que se teve, não se apegue de forma egoísta à própria ideia, mas aceite o ensinamento, a reprovação e a verdade que está na palavra de Deus. Deus guia. Quantas coisas que eu já entendi errado a palavra de Deus, depois Deus mostrou, não é assim, você entendeu errado, é verdade. Temos que ter essa humildade. Então, veja só, o que está sendo dito aqui é claro. Atos 2, 29. Davi morreu e foi sepultado entre nós até hoje, né, está até hoje a sua sepultura. E o verso 34, porque Davi não subiu aos céus. Davi não subiu aos céus. E exatamente ele próprio, Davi, disse, né, que recebeu do Senhor isso, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse, então, Deus, ali no caso Jesus, né? Tanto que Jesus usa esse texto lá em Mateus 22, 44, depois a gente vai ver, mas ele aplica, né? Mas vamos ver. Disse então ao Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Escabelo é um banquinho, uma plataforma que um rei, alguém que tinha um trono grande, colocava os pés em cima. Então era como se fosse um degrauzinho para deixar os pés na altura assim do trono, que era grande, poder majestoso, né? E então é exatamente esse escabelo. E aí, ou seja, colocar os inimigos debaixo, sob sujeição, derrotando os inimigos, né, dando a vitória para Davi aqui no caso. Mas Davi não teve a vitória sobre todos os seus inimigos, e o mundo estava cheio de inimigos ainda, e hoje ainda o mundo está cheio de inimigos de Deus. Então, o que quer dizer isso? Deus está dizendo assim, ó, Davi, aguarda. Um dia eu vou conquistar e colocar todos os inimigos debaixo dos teus pés. E de que forma isso? Davi é conhecido como o rei de Israel, e ele foi rei de Israel. A casa de Israel, vejam só, símbolos. E é exatamente isso que nós vemos ali, ó. Nós já vamos lá para Mateus, vamos antes para Romanos. Esse símbolo do escabelo, vejam só que interessante. Romanos capítulo 16, no último capítulo de Romanos, nós lemos aqui o verso 20. Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Olha só, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Satanás ainda está vivo, ainda está lutando, ainda está trazendo miséria e maldade e destruição nesse mundo. Mas Deus prometeu que os seus fiéis, em grupo, em coletividade, como a sua igreja, vencerão. Exatamente isso. Os que venceram pelo sangue de Cristo Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 21, o verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Então vejam só a que posição Deus nos eleva. E em Cristo podemos vencer. Como que nós sabemos isso? Porque Deus diz que eles o venceram. Em qual verso que está isto?
Apocalipse capítulo 12, o verso 11, veja só. E eles o venceram, se referindo a Satanás, né, que fala antes, o verso 9, o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o acusador dos seus irmãos foi derrubado e tal. E aí o verso 11 coloca que a salvação e força do nosso Deus, e os súditos de Deus, os que estão com Deus, vão colocar aqui que esses que venceram, as pessoas que eram os irmãos ali, vamos ler o verso 10 também, ó. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos. Então veja só, nossos irmãos, ou seja, irmãos, comunidade, irmandade da fé, a igreja de Cristo, nossos irmãos, é derrubado, ou seja, é derrubado o acusador, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E cada um que venceu a Satanás na sua vida e se aproximou de Cristo e obteve a salvação em Cristo, olha o que diz, de cada um. No verso 11, e eles o venceram, os irmãos aqui, fazem parte do corpo de Cristo, que são os fiéis de Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Todos que já morreram como mártires, essa é a promessa. E não só esses, não amar a sua vida até a morte, ou seja, cada dia morrer por eu e estar disposto a morrer por Cristo, se for necessário. E há pessoas que não vão passar pela morte, então não vão morrer por Cristo, literalmente, mas espiritualmente, reconhecem a sua pecaminosidade e morrem para o eu, para o pecado, e deixam que Cristo ressuscite, né, com eles. Eles ressuscitem com Cristo, na verdade. Cristo é as primícias. E aí, com ele, nós vamos juntamente pela fé. E aí, assim, Romanos 16, então, ele coloca aqui, Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Essa é a verdade. Então, Satanás será esmagado. Satanás é o líder de toda a rebelião. Então, quando os inimigos, que lá em Atos está falando, né, são colocados por escabelo dos teus pés, é exatamente quando Satanás for vencido. E Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, em breve. Ainda não aconteceu, Satanás ainda está ativo, mas Deus prometeu isso. E olha só que interessante, por que dos nossos pés? Nós somos a esposa de Cristo, o corpo de Cristo. Ou seja, Jesus, o cabeça, está no céu, mas o seu corpo está aqui. Qualquer que toca no corpo de Cristo e faz mal, ele está fazendo mal ao próprio Jesus, porque a nossa conexão com Cristo deve ser tão íntima, tão próxima, que fazemos parte do mesmo corpo. Uma só carne com Cristo. Esse é o desejo que Jesus tem para cada um de nós e nos oferece isso gratuitamente nele, na sua graça. E quando entra exatamente isso, vamos lá para Mateus capítulo 22. É muito interessante essa parte, né, quando nós lemos lá em Atos, né, que está falando daquele texto de Davi, né, no Salmo. Nós vamos ver primeiro aqui, ó, Mateus capítulo 22, o verso 44. Mateus 22, 44. Disse, ó, verso 43 primeiro, né? Mateus 22, 43. Disse-lhes ele. Perdão, vamos ver a partir do 42. Mateus 22, 43. Dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe, de Davi. Olha só, Davi seria o ancestral, né? Que viria o Cristo. O ancestral e da descendência de Davi viria o Cristo. Isso é verdade, mas eles pensavam isso de uma forma muito limitada, assim, ó, ele é filho, então ele não pode ser superior. Davi é superior, mas ele é filho. O Cristo é uma ideia meio desconexa, assim, do que está revelado. E aí Jesus pegou, olha, vamos ver o que está escrito, né? Então vejam só, de Davi. E o verso 43, disse-lhes ele, como é então que Davi em espírito, ou seja, sendo em espírito de inspiração por Deus, escrevendo, guiado por Deus a verdade, a palavra de Deus, olha só, em espírito lhe chama Senhor, ou seja, o Messias, dizendo, olha só o verso 44, disse-se o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Verso 45, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E verso 46, e ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Vejam só, vamos lá para Salmo 110, o verso 1, que é exatamente esse salmo. Salmo 110, o verso 1. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Olha só o verso 2 e 3.
O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Exatamente esse Senhor que está falando com Davi, que é o Senhor disse ao meu Senhor. Então, Davi era um Senhor, ele tinha poder e autoridade, mas tinha um Senhor superior a ele. E esse Senhor aqui no original está em maiúsculo, que é Jeová. Ou seja, o Messias que viria ao mundo é Jeová. E aí, quando chega assim, e olha o título que é utilizado aqui. Salmo 110, o verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote eterno, quem é o nosso sacerdote eterno? E que é segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler os 5, 6 e 7 também. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará dentre os gentios, tudo julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Isso vai acontecer quando? Na volta de Jesus, que a gente vê, todos os grandes, os reinos serão destruídos aqui da terra. Esses reinos que não se arrependeram, que não aceitaram Jesus como Senhor, Jesus virá, e esses reinos estavam lutando contra Cristo, querendo destruir a Cristo, querendo tirar a Cristo do poder. Então, esta é a verdade. E quando nós vemos aqui, em Salmo, né, o dia da ira, no dia da sua ira, no verso 5, Salmo 110, 5. E também naquele outro momento, né, o verso 3, no teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Então, esse dia é o dia da volta de Jesus. O dia do poder dele, o dia da sua ira. O dia da ira do Cordeiro que nós lemos lá. Aqui está falando do Cordeiro, que ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Onde temos isso na palavra de Deus? Hebreus capítulo 8. Lá, Hebreus capítulo 8. Nós começamos aqui, ó, o verso 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, esse é o sacerdote. E aí, quando ele continua falando a respeito desse sacerdote e desse... Ele vai fazendo as comparações do capítulo 8, capítulo 9. Olha só, o verso 11 agora. 9 e 11, perdão. Hebreus capítulo 9, verso 11. Vai um capítulo para frente, Hebreus 9 e 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Verso 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Veja só, uma eterna redenção, exatamente isso que é o nosso sumo sacerdote dos bens futuros. Veja agora o que está escrito em Hebreus capítulo 7. Os versos 1, 2 e 3. Vai colocar exatamente isso. Porque este Melquisedeque, perdão, olha ali, ó, o verso... Hebreus capítulo 6, verso 20. O verso anterior ali. Hebreus 6, 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Era esse verso. E aqui no 7, 1 a 3 vai falar sobre isso. Mas vejam só. O verso 19 e 20. Hebreus 6, 19 e 20. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então, esse interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110,
Verso 4, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, ó, Salmo 110. Deus, Jeová, o Senhor, chama a Jesus sacerdote eterno. Jesus é eterno. Segundo a ordem de Melquisedeque. Por que a ordem de Melquisedeque? Hebreus 7, 1 a 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. É um símbolo empregado, porque a Bíblia não dá nenhuma descrição de onde veio, que é filho de quem, vai para... E aí Jesus, exatamente, ele não tem nenhuma descrição. Porque não existe, ele não é filho de alguém. Pelo contrário, olha só, ele diz, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. O Melquisedeque lá, muito provavelmente, era um sacerdote, alguém que era filho de alguém, mas o fato da Bíblia não falar é para trazer um símbolo, sendo feito semelhante, é para colocar a semelhança com Jesus, porque Jesus não é filho de alguém, ele se fez filho. E aí, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, Jesus é o eterno sacerdote. E a ordem e a simbologia de Melquisedeque é exatamente porque no povo de Israel somente os levitas eram sacerdotes. Os de Judá eram reis. Davi veio da tribo de Judá. Os levitas, né, que vêm a Moisés, Abraão, especialmente Arão e os descendentes de Arão foram responsáveis pelo sacerdócio. Então, Arão ficou responsável por essa questão do sacerdócio. E como que pode um de Judá, que é rei, ser sacerdote, se era Levi o sacerdote? É isso que ele vai falar aqui, exatamente isso. Não é segundo essa ordem levítica, porque Jesus é muito anterior, ele é infinitamente anterior, ele é eterno. Então, antes daquilo já existia ele. E antes mesmo de existir o povo judeu, quando tinha só o início dos judeus lá, Abraão, Melquisedeque já estava lá, e Abraão deu o dízimo de tudo, ao verso 4, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ou seja, Abraão reconheceu em Melquisedeque alguém superior a ele mesmo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo, eu tenho uma ordem superior a essa do povo dos judeus, porque eu sou a origem de todo o sistema judaico. Eu sou o que sou, Jesus é Deus. Incrível isso. Então, quando nós, depois de continuar esse tremendo estudo aqui de Provérbios, vamos ainda comparar a parte ali a respeito da ressurreição, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, nós estávamos lá, mas vamos ver agora a parte mais do final do capítulo. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui se referindo novamente ao sono da morte. Por quê? O verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Lembra lá a trombeta de Deus? Jesus vindo e com alta voz falando, com voz de arcanjo, né? Jesus, arcanjo Miguel, como a gente já estudou lá nos capítulos 12, capítulo 9 de Daniel, e estudamos mais a fundo para ver, né, o significado pela Bíblia, quem é Miguel. E aqui no sentido, né? Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos, olha só, tá falando nem todos dormiremos, o quê? Mas os mortos, falando do sono da morte, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Antes de continuar aqui, João capítulo 11, só para colocar bem claramente a respeito disso, Jesus usou esse símbolo. O verso 12 a
14. João 11, versos 2 a 14. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos também tinham dificuldade de entender, está dormindo, e Jesus falou que Lázaro está dormindo. Bom, se está dormindo, ele está salvo. E muitas pessoas hoje ainda podem ter. Então, para aquelas pessoas que estão com dificuldade de entender, bom, mas por que está falando de sono se é morte? Então, os discípulos também ficaram com essa dúvida. Veja só o verso 13. João 11, 13. Mas Jesus dizia isso da sua morte, da morte de Lázaro. Né? Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. E o verso 14. Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Sono da morte. Combinado? É entendido, no caso? Tá. Agora, vamos lá. 1 Coríntios 15, verso 52. Ou seja, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, na metade do verso ali. Incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem está morto já é ressuscitado incorruptível. Essa é a descrição do que acontece naquele dia. Naquele dia final, onde que ante a última trombeta. Já tem soado muitas trombetas aqui na Terra. Mas a última trombeta soar. E vejamos só, no verso 53. Porque convém isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da imortalidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Verso 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 56 agora. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor, Jesus Cristo. Quem é o nosso Senhor? É Jesus Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o Senhor de Davi. Por isso que Davi chama a Jesus como Senhor. E é aqui o verso 58 para encerrarmos esse tópico, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Não é vão. Então, queridos, vamos encerrar aqui o estudo de hoje. Deus abençoe a cada um. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pelo estudo. Podemos aprender um pouco mais da Tua palavra. Seja o nosso professor. Ensina-nos e guia-nos no Teu caminho. Fala-nos individualmente. Eu peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém.